Meus amados irmãos, muito bom dia. É um grande privilégio estar aqui com os irmãos, poder trazer um pouco da palavra do Senhor, meditarmos. É claro que eu prefiro muito mais estar aqui na igreja, vendo o rosto dos irmãos, escutando as perguntas, interagindo, mas louvado seja o Senhor, porque tem nos providenciado a tecnologia para que possamos, mesmo nesse tempo de separação física entre os irmãos, possamos compartilhar, e nos reunir mesmo à distância, mas usando esse meio de tecnologia, nos reunirmos para compartilhar da palavra do Senhor. Tá? Então, com tremenda alegria que estamos aqui hoje, e peço que os irmãos, para nós iniciarmos a nossa escola dominical, abram suas Bíblias no texto de Hebreus 11, nós leremos do 1 ao 6. É o texto que nós vamos usar como texto base para a nossa aula de hoje, para a nossa meditação. Hebreus 1, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. A natureza da fé. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Meus irmãos, vamos curvar as nossas frontes e falar com o nosso Deus em oração. Deus amado, Pai bendito, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque em algum momento das nossas vidas, Teu Espírito Santo tocou o nosso coração e passamos do velho para o novo homem. Naquele momento fomos justificados pelo sangue de Cristo, infundida a nossa fé no nosso coração. E a partir daí, Senhor, podemos olhar para os Teus feitos, olhar para as Tuas obras, ó Deus, e contemplar o Teu senhorio, o Teu poder. Por isso mesmo, ó Pai, te rendemos graças, Senhor, porque Tu nos destes o entendimento da Tua palavra. E podemos, ó Pai, assim, saber que Tu estás conosco, que Tu és o nosso Deus, que Tu não desampara o Teu povo. Obrigado por essa oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor, aos meus irmãos. E peço que o Teu Espírito Santo fale também, Senhor, aos nossos corações. Que a palavra siga, mas que o Espírito Santo faça com que ela seja eficaz nos corações do Teu povo. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco nesse momento. É o que te oramos e te pedimos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje a nossa lição tem por tema a fé verdadeira, em cima do texto base que nós acabamos de ler de Hebreus. Acabei de falar logo no início da bênção do uso da tecnologia para a obra do Senhor, para a propagação da obra do Senhor. Nós vivemos em um tempo onde o avanço tecnológico ele é gigantesco, Então, se você procurar ver aí e buscar na internet, você vai achar gráficos que mostram a interação do homem com a tecnologia, e como ao longo dos anos ela foi evoluindo num gráfico ascendente. Contudo, dos últimos anos para cá, da virada do milênio para cá, observando o gráfico, você vai analisar que ele tem uma ascendência enorme, Ele passa de um patamar
de um crescimento tecnológico médio dos últimos anos, e ele fura essa média crescendo. Então dizem os especialistas que nós vivemos o milagre da tecnologia, né? Então hoje nós contamos aí com a internet das coisas, onde você consegue de longe ver o seu negócio, olhar a sua casa por câmeras de vídeo através da internet, você consegue ligar as luzes e apagar da sua casa, abrir porta, fechar porta, enfim. São várias as possibilidades trazidas pela internet. A comunicação em tempo real, né, onde nós falamos com as pessoas mesmo à distância, né, mas conseguimos ali em tempo real falar olhando as pessoas, o que há alguns anos atrás era imaginável, né? Eu me lembro que há anos atrás, na minha adolescência, infância, quando se via esse tipo de tecnologia sendo demonstrada nos filmes, aquilo parecia uma situação distante demais de nós, né? Até se zombava dizendo, rapaz, só filme mesmo para fazer um negócio desse. Eram filmes futurísticos que mostravam, né, essa tecnologia de você falar com as pessoas olhando, né, elas numa tela, eles traziam isso aí para a gente. E nós temos isso hoje, né? Plataformas de conteúdo como essa que estamos usando agora. Nós tivemos essa semana um lançamento de um programa para viabilizar o turismo espacial, coisa também imaginável, né, inimaginável há pouco tempo. Tivemos avanços na área da farmacologia. Quem não lembra que há anos atrás, na década de 90, né, as pessoas que tinham certas doenças, elas eram tidas como pessoas que estavam caminhando a passos largos para a morte. Podemos citar aqui a tuberculose, que dizimou milhares, talvez milhões de pessoas pelo mundo, né? O próprio HIV, o vírus da AIDS, né, que a meados dos anos 90, quem fosse infectado tinha praticamente decretado a sua morte em pouco tempo, né? E tantas outras doenças que com o tempo e com a tecnologia estão sendo tratadas à base de avanços farmacológicos, a ponto de uma pessoa hoje com o vírus do HIV, ela conseguir viver uma vida inteira, viver normal em sociedade, comer, jogar bola, brincar. Tivemos também e temos hoje um avanço extraordinário no sentido do estudo da genética, né? Então, nós temos hoje em alguns países, a exemplo dos Estados Unidos, a possibilidade de mapeamento genético a baixo custo. A $100 você faz seu mapeamento genético. Com esse mapeamento genético, você leva esse mapeamento genético a médicos especializados e ali eles conseguem ver quais as predisposições que nós temos a certas doenças e tratar precocemente, ou seja, evitando que você desenvolva aquele tipo de doença. Ou seja, meus irmãos, o que a tecnologia tem feito em nosso meio é fantástico. Isso tudo derivado do conhecimento que o homem vem desenvolvendo ou coletando e aplicando ao longo dos anos. Contudo, toda essa tecnologia, todo esse conhecimento que o homem vem catalogando, ele tem um aspecto negativo no sentido da aplicação do coração do homem. A despeito de todos os avanços nessas áreas serem muito bons, o coração do homem, ele é enganoso, como diz o profeta Jeremias. Pois o coração do homem, nós temos visto, tem se amparado nesse poderio do conhecimento humano, nesse poderio da tecnologia humana, dos avanços da medicina, para descansar a sua fé em outras coisas, em outras pessoas, que não no Deus Criador e mantenedor do universo. E quando se faz isso, meus irmãos, quando se deposita a nossa fé em coisas e pessoas, se decreta, o homem decreta a si próprio, o homem joga a si próprio na perdição e no abismo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, está lá em Romanos capítulo 1, versículo 21, ele diz o seguinte: porquanto todo conhecimento de Deus
Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Perceba o que o apóstolo Paulo diz aqui, meu irmão. Ele diz que, tendo o conhecimento de Deus, antes desse versículo, o apóstolo Paulo ele fala da revelação geral de Deus. E ele diz que os homens são indesculpáveis por não glorificarem esse Deus. Então, ele diz que os homens conhecem a Deus e devem assim glorificá-lo, porque Deus se faz conhecer através das coisas criadas. Deus se faz conhecer por conta da lei moral que Ele colocou no seu e no meu coração. Nós sabemos que Deus existe. O homem sabe que Deus existe. Você quer ver só? Na história da humanidade, todas as civilizações adoravam a algum ser superior. Seja ele um ídolo, seja ele o Deus de Israel. Por que isso? Porque essa necessidade do homem de adorar alguém ou alguma coisa maior do que ele. O reformador João Calvino diz que isso é o senso do divino, o senso do eterno que habita o coração do homem, colocado no coração do homem por ocasião de ser feito à imagem e semelhança de Deus. Então o homem conhece a Deus, mas veja o que o texto de Romanos diz aqui: se tornam nulos em seus próprios raciocínios. Não é de hoje, meu irmão, minha irmã, que o homem escolhe confiar nele mesmo, confiar em outros homens, a despeito de confiar e de descansar no Deus que criou todas as coisas, num Deus mantenedor da nossa vida. Por isso mesmo, temos visto em nossos dias uma tendência forte à adoração da ciência e da deificação da autonomia do homem, que tem gerado posições e conhecimentos equivocados, tais como o relativismo e o cientificismo. Ou seja, o homem ele tem se subjugado, ele tem se colocado abaixo de outras coisas, como do conhecimento científico, como da autonomia do próprio homem, ou seja, o homem decreta que ele é o centro de todas as coisas, que ele é a razão da existência dele mesmo, que dele procede toda a verdade, e ele passa então a encher seu coração de confiança e de fé nele mesmo, no seu próximo, ou no seu irmão, ou, enfim, e no conhecimento. O relativismo se origina dessa deificação da autonomia do homem. E o relativismo diz que toda verdade é relativa, não existe absolutos. Não existe absolutos. Porque a verdade, quem cria ela sou eu. O que eu disser para mim que é verdade, passa a ser verdade para aqueles que defendem o relativismo da verdade. Já o cientificismo, ele alega que nada pode ser tomado como verdade se ele não puder ser testado, comprovado por métodos científicos. E aí eu pergunto tanto para o relativista como para aquele que defende o cientificismo: prove-me a justiça. A justiça não tem como ser provada. Não tem como você medir a justiça. Não tem como você pesar a justiça. Então, por isso mesmo a gente alerta para esse momento de que o homem tem depositado a sua fé nas coisas e nas pessoas. O reformador João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, quando ele escreve em 1536, ele diz assim: a soma total da nossa sabedoria, a que merece o nome de sabedoria verdadeira e certa, abrange essas duas partes: o conhecimento que se pode ter de Deus e o conhecimento que se pode ter de nós mesmos. Ou seja, o que os homens têm feito, de maneira geral, amplamente, é esquecido as verdades de Deus e passado a crer tão somente naquilo que o homem produz
como conhecimento, a revelia das verdades de Deus. E o reformador, ele conclui, ele diz assim: contudo, seja como for a relação existente entre o conhecimento de Deus e o de nós mesmos, a boa norma requer que primeiro estudemos o conhecimento de Deus e depois desçamos ao estudo do conhecimento de nós mesmos. Sem o conhecimento prévio de Deus, meus irmãos, a visão do homem a respeito das coisas, ela é deformada. Deformada. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Há quem defenda o evolucionismo darwiniano, né? Há quem defenda a ideia de que o nada produziu alguma coisa e que essa coisa que foi produzida sendo matéria produziu vida. Mas já se diz hoje, não hoje, mas Aristóteles, por exemplo, já defendia de que houve um motor criador das coisas. E hoje se diz que alguma coisa pré-existente a tudo que nós conhecemos criou o que nós temos. A Bíblia já diz e já explica isso há mais de 3.000 anos. Essa força foi Deus, com o poder da sua palavra, como nós lemos aqui no texto. A ciência também diz que, estudando o genoma humano, ela chegou à conclusão de que todos nós somos originários de um mesmo descendente. A Bíblia também já explica isso. Ela diz que esses descendentes são Adão e Eva. Só que o homem, ele quer caminhar de forma paralela, esquecendo os ensinamentos de Deus, quando na verdade a ciência está abaixo do conhecimento de Deus e ela foi feita para, tendo o conhecimento de Deus, o homem a usar para expandir o seu conhecimento das coisas. O autor aos Hebreus, ele, quando escreve esse texto aqui do capítulo 11, e nós, para entendermos isso, vamos voltar um pouquinho, de maneira geral, ele escreve a cristãos judeus que habitavam ali na região da Itália e que sofriam perseguições naquele momento, né? Sofriam perseguições e também estavam sendo cooptados por doutrinas, né, e ensinamentos de que eles deveriam ainda se submeter a alguns rituais sacrificiais previstos no Antigo Testamento. Por isso mesmo ele faz uma defesa do sacerdócio final de Jesus Cristo. E no capítulo 11, né, o capítulo que nós vamos estudar, ele vai dizer: olha, vocês que estão passando por esse problema, essa perseguição que eu relatei no capítulo 10, que eu digo também que vocês têm que perseverar, eu vou falar para vocês a respeito da fé, da verdadeira fé. Esse é o contexto do capítulo que nós lemos. O autor, ele quer confirmar, ou ele quer mostrar para aqueles irmãos o benefício da fé verdadeira. O que a fé verdadeira provoca e provocou na vida de tantos santos homens antes deles. Homens que perseveraram na fé. Como ele mesmo instiga os irmãos a perseverarem. Se você observar o capítulo 10, versículo 35, melhor, a partir do 34, ele vai falar da perseguição. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, ele diz: olha, meus irmãos, vocês estão passando por dificuldades, eu sei disso, mas não abandoneis a vossa confiança. Perseverem e o galardão está guardado. Pois bem, meus irmãos, e aí ele passa para o capítulo 11, e nesse capítulo eu gostaria de estudar com os irmãos 4 características que a gente consegue enxergar aqui da fé verdadeira. 4 características da fé verdadeira. Até porque nós temos ouvido muito sobre fé. Eu, por exemplo, escuto de amigos, né, que dizem que são homens de fé, quando na verdade eles têm crenças, né? A fé verdadeira, ela tem um direcionamento. E o primeiro ponto
que nós vamos tratar aqui é a fé verdadeira é centralizada no Deus da Trindade. A fé verdadeira é centralizada no Deus da Trindade. Então, esse é o foco da fé. A fé tem um foco. Ela não pode ser direcionada a qualquer coisa ou qualquer pessoa. Vamos ver o que é que o próprio texto nos diz no versículo 1. Ele diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O autor fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Que coisas são essas que ele espera? Convicção de fatos que não se veem. Que fatos são esses? Esperar aqui, meus irmãos, quer dizer descansar. Lembram que ele estava falando de um povo que está sob ataque, de um povo que está tendo seus bens retirados, dos irmãos que estão sendo encarcerados. O que ele está falando aqui é que esses irmãos têm que esperar nas promessas de quem? Do outro irmão? Nas promessas do governo? Nas promessas de alguma pessoa em especial? Não. É esperar as promessas, descansar nas promessas de Deus. De Deus. Como ele já vinha tratando em versículos anteriores. A convicção de fatos que se não veem. Essa convicção, meus irmãos, é a convicção também nas promessas, na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Convicção na revelação especial de Deus. Veja que logo depois, no versículo 3, ele vai falar sobre a certeza de que nós temos de que todas as coisas foram criadas a partir do poder da palavra de Deus. Então, ele começa dizendo que a fé é a certeza de coisas que se esperam, ou seja, a certeza de que Deus cumpre as suas promessas. É a certeza de que a palavra de Deus é verdade absoluta. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e ela me questionou sobre se eu acreditava literalmente em Gênesis do 1 ao 3, que trata da criação e da queda do homem. E eu disse àquela pessoa que sim, que eu creio em cada vírgula que a Bíblia me apresenta. E ele ficou chocado, né? Reputou a mim o título ou a característica de inteligente e disse: olha, eu não acredito que você, uma pessoa inteligente, crer nisso. Mas eu disse a ele, olha, eu creio porque a palavra de Deus. Eu creio porque o Senhor abriu os meus olhos. E eu entendo você não crer, porque só se crê pela fé. Então, meus irmãos, o autor começa dizendo que nós temos que ter certeza de coisas que se esperam, das coisas que nós esperamos, como as promessas de Deus, e nós vamos falar das promessas mais na frente, como a promessa de um tempo eterno, e da convicção de fatos que se não veem. Nós temos que crer naquilo que a Bíblia nos ensina. Nós não vimos Moisés abrir o Mar Vermelho, mas eu creio e sei que é verdade. A Bíblia eu não estava lá quando Isaac, né, ia ser sacrificado por Abraão. Eu não estava lá, mas a Bíblia me relata o que aconteceu, aquele momento de prefiguração da substituição do Cordeiro. Mas eu creio piamente no que a Bíblia me ensina. Hebreus 4, do 14 ao 16, nos diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja só, em quem está o confiadamente? A confiança está em quem? Em Cristo Jesus, seu nosso sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. A fé é direcionada, meus irmãos, ao Deus da Trindade. E aqui a gente está vendo o autor aos Hebreus nos falando sobre isso. Cristo, ele é o autor e consumador da fé.
também fala o autor aos Hebreus no capítulo 12. De Cristo procede toda a verdade, como também relata o apóstolo João, quando relata a fala do próprio Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, toda a nossa fé deve estar posta no Deus da Trindade. Toda e qualquer fé que não esteja posta em Deus é uma fé enganosa, não procede da verdadeira fé. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, é que a fé, ela tem um endereço certo, ela tem um foco certo. A fé verdadeira, ela é no Deus vivo, no Deus da Trindade, no Deus da Bíblia. Mas essa fé, quando ela é infundida em nossos corações, através da justificação pelo sangue de Cristo, que é um ato divino, Deus elegeu o seu povo, em determinado momento ele justifica o seu filho, ele passa de inimigo a filho de Deus, e naquele momento Deus lhe dá o dom da fé, como nos fala Efésios 2:8, que a fé é um dom de Deus. A partir desse momento, meus irmãos, essa fé é direcionada para Deus, mas ela tem um resultado prático. Ela transforma a vida daquele que a recebe. Veja o que o nosso texto diz no capítulo 2, no versículo 2. Diz assim, Hebreus 11:2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, recebimento da fé, os antigos, aos quais ele vai citar vários homens, vários heróis da fé aqui, eles deram bom testemunho, deles partiu boa obra. A fé, meus irmãos, é um dom que Deus dá aos seus eleitos, como garante Efésios 2:8. E como consequência da sua infusão em nossos corações, as nossas vidas são totalmente mudadas. Efésios 2:9 diz que nós fomos feitos para as boas obras. Quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, todo o nosso ser é transformado. Todo o nosso ser é transformado. Como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, a segunda epístola, no capítulo 5:17, quando ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, meus irmãos, a fé, ela é focada em Deus, mas ela tem um resultado prático na vida do crente. O crente passa a enxergar todas as coisas pela luz da cosmovisão cristã. Então, não existe conhecimento que ele enxergue que não proceda de Deus. Não existe situação que ele esteja, por pior que ela se apresente, que ele não veja o agir de Deus. Não existe filosofia que ele não examine à luz da verdade de Deus. A fé, ela muda completamente o nosso ser. É por isso que se diz que nova criatura nós somos quando somos impactados pela ação do Espírito Santo em nossos corações. 1 João 2,4 diz que aquele que diz eu conheço a Cristo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Meus irmãos, o que o apóstolo João está dizendo aqui é que não existe a possibilidade, não existe a condição de um homem, uma mulher, serem alcançados pela graça de Deus, por meio da fé, e continuarem a andar do mesmo jeito que andavam antes. O homem que recebe a bênção da fé, que é alcançado pela graça do Senhor, ele tem sua vida transformada. Nós temos o grande exemplo do apóstolo Paulo, que era um grande perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo, ele era temido entre os cristãos. Ele era aquele que arrastava pessoas para fora das suas casas, fazia com que essas pessoas blasfemassem contra Deus, contra Cristo, autorizava horrores a acontecer com essas pessoas, consentia com morte de cristãos.
Lembremos que quando ele estava indo para Damasco, ele ia com autorização de prender cristãos, mas não porque ele era bom, não porque Paulo era capaz, mas porque aprove a Deus na eternidade eleger a Paulo. Deus o fez se humilhar diante dele, Deus mudou o seu coração. E Paulo, a partir daquele momento que Cristo fala com ele, que ele já se reporta a Cristo como Senhor, ali existiu um novo homem, mudado pela fé. Passou de perseguidor da igreja, de grande inimigo do cristianismo, a simplesmente o maior teólogo, o maior pastor, o maior missionário, o maior plantador de igreja da história do cristianismo. Se eu e você estamos hoje aqui, com a palavra de Deus nas nossas mãos, obviamente é pela providência do Senhor, mas devemos muito ao que Deus fez através da vida de Paulo. Paulo pregou aos gentios. Isso possibilitou com que o cristianismo fosse expandido por todo o mundo. Mas a fé, meus irmãos, ela não só transforma a vida do homem na prática, nos seus atos, nas suas boas obras, que são consequência desse dom que Deus nos dá, da graça de Deus. Ela não só muda o nosso comportamento, porque nós passamos a entender que vivemos para glorificar a Deus, que devemos fazer todas as coisas para glorificar a Deus, como o apóstolo Paulo fala em Coríntios. Mas ela também tem uma outra característica. A fé verdadeira, ela também salva o homem da morte eterna. Ela salva o homem da morte eterna. Meus irmãos, nós somos, a raça humana, ela é totalmente depravada. Totalmente depravada. É a doutrina da depravação total dos homens. O homem, ele é por natureza, após a queda, inimigo de Deus. O seu coração não deseja a presença do Senhor. Também o apóstolo Paulo se refere a isso lá em Romanos, quando ele diz: não há um sequer, um só justo, um que busque a Deus. Mas, quando o homem é alvo dessa fé do Senhor, da infusão da fé nele, a graça de Deus enche o seu coração, esse homem, além de mudar o seu comportamento, ele é salvo da ira vindoura do Senhor. Pense que todos os homens estão caminhando a passos largos para o abismo. A passos largos para o abismo. E o Senhor, na sua bondade, elegeu os seus santos e retira eles dessa condição e faz eles filhos de Deus. Nós vamos ver aqui agora. Hebreus 11:6, ainda no nosso texto, o autor ele faz questão de destacar uma coisa extremamente importante aqui, para que nós entendamos essa condição de salvos pela fé. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Meus amados, o autor, no capítulo 10, ele já falava sobre que a nossa confissão, ela teria grande galardão. E o que é galardão? Galardão é aquilo que o Senhor vai nos dar na glória eterna. Então, o que o autor está dizendo aqui no versículo 6 do capítulo 11 é que Deus se torna galardoador. Ele é quem garante o galardão daqueles que de fato perseveram, que se aproximam dele em fé. Meus irmãos, isso é uma mensagem maravilhosa. Maravilhosa. Imagine que nós estávamos no corredor da morte. Não inocentes, mas culpados. E o Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele vai lá e nos resgata. Ele nos resgata. Ele se torna galardoador. Ele guarda o nosso galardão. Deus se torna aquele que garante
pelas promessas que Ele mesmo fez, porque Deus não é homem para mentir, a nossa salvação. Ele é aquele que guarda, garante, assegura o galardão daqueles que, através da fé recebida como dom, se achegam a Ele. Meus irmãos, Deus, Ele age com tremenda misericórdia para conosco. Veja só o que Paulo também novamente fala em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se sua fé, meu irmão, é direcionada para o Deus da Trindade, se você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, se Ele transformou a sua vida e lhe fez nova criatura, você pode ter certeza absoluta de que nenhuma condenação mais pesa contra você. Não existe mais nenhum escrito de dívida seu para com Deus. A morte vicária do nosso Senhor Jesus Cristo, a morte substitutiva dele, nos livra de toda e qualquer condenação. Meus irmãos, não tem mais acusação. Nem acusado nós podemos ser, porque não pesa sobre nós crime algum. Todo crime, toda ofensa a Deus que nós fizemos no passado, que porventura, depois de restaurados, possamos ainda falhar e fazer, e pecar, todos eles foram levados com Cristo para a cruz do Calvário. Dessa forma, usa Deus da sua misericórdia, primeiramente, para conosco, deixando de aplicar a sua ira santa, que consumiria toda a humanidade, contra aqueles que foram comprados pelo sangue precioso, redentivo, salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, num primeiro momento, olhando para nós, aqueles que eram antes inimigos dele, pela fé em Cristo Jesus, Ele olha para nós e não vê mais o pecado. Não nos enxerga mais como inimigos. Se Ele não enxerga mais como inimigos, nós não caminhamos mais para a condenação. Isso é misericórdia. Ele usa de misericórdia conosco e não nos condena. Não nos condena. Mas Deus vai além disso. A misericórdia de Deus já seria suficiente para nós. Nós que ofendemos a Deus, que buscamos conhecimento, a revelia do conhecimento de Deus, que agimos de forma a desobedecer os preceitos divinos. Porque, meu irmão, não se engane, qualquer pecadinho é uma ofensa terrível ao Senhor. Mas Ele não usa só de misericórdia no sentido de não nos consumir com a sua ira. Veja o que diz lá o apóstolo João, o apóstolo do amor. Veja o que ele diz, conhecido como apóstolo do amor. Veja o que ele diz lá no Evangelho, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12. Está escrito assim: mas a todos quanto receberam, ao próprio Cristo, que não foi recebido pelos seus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meus irmãos, Deus usou de misericórdia conosco, mas agora Ele usa de graça. De graça. A misericórdia é o fato de Deus não nos consumir com a sua ira, que já seria maravilhoso. Mas Ele diz, não, eu não vou só não consumir-los com a minha ira, eu vou fazer de vocês, inimigos anteriormente, filhos meus. Filhos de Deus. Deus faz o que o próprio João também fala, Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus usa de uma graça inexplicável, mediante a fé, e nos leva a essa condição maravilhosa de co-herdeiros. Meu irmão, você é filho do Deus Altíssimo. Você é co-herdeiro com Cristo Jesus de todas as coisas. Nós temos e teremos uma união eterna com Cristo. Então, meu irmão, se alegre, mesmo frente às dificuldades.
Se alegre, porque se você está passando por dificuldade, mas a sua confiança está posta em Deus, é sinal de que você recebeu o maior de todas as bênçãos. Você foi alvo da graça de Deus que lhe dará a vida eterna. Você foi salvo do abismo e da condenação, do inferno que está reservado para Satanás e seus anjos e todos aqueles que não creem no Senhor. Ainda em Romanos 10, 9 e 10, ele diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, meus irmãos, mais uma vez, relembrando a nossa confiança, essa fé salvadora, transformadora, ela é em Cristo Jesus. Se confessares Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, completa o apóstolo Paulo. Essa fé, meus irmãos, ela é obra de Deus. Obra de Deus. Independe de quem eu sou, independe do que eu fiz. Deus salva a quem quer, a quem lhe aprouve, através dessa fé maravilhosa. Temos o exemplo para trazer, nesse caso, do ladrão da cruz. Que bem ou mal aquele homem havia feito. Na verdade, mal sim ele havia feito. Mas que bem ele havia feito. Não deu tempo dele fazer bem. Ele estava ali crucificado com Cristo porque ele merecia. Basta ler e estudar ali o que aconteceu. Ele diz, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não, é inocente. E as palavras daquele ladrão foram no sentido de reconhecer a Cristo como Senhor. Ele disse, Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Ele reconheceu que Cristo era Senhor, rei de um reino, e ele queria estar com Cristo. Não deu tempo dele fazer caridade, não deu tempo dele fazer doações, não deu tempo dele apresentar os frutos do Espírito, não deu tempo. Mas aprove a Deus, Deus quis tocar o coração daquele homem para que ali as escamas caíssem dos seus olhos e ele reconhecesse a Cristo como Senhor da sua vida. E aquele homem foi livrado da condenação eterna, diferente do seu companheiro que estava do outro lado. Diferente do seu companheiro que continuou, mesmo frente ao Salvador, no momento mais importante da história da criação, que foi a morte de Cristo, o seu coração não conseguiu ver com os olhos da fé. Mas aquele ladrão que se compadeceu, que creu em Cristo, esse sim, certamente, com toda certeza, está na eternidade, com o Senhor. Mas essa fé, meus irmãos, que verdadeira, que é em Deus, que transforma a nossa vida, o nosso entendimento e a nossa percepção do mundo, que nos livra da condenação eterna e nos leva ao patamar de filhos de Deus, ela também nos traz um outro benefício, que é a nossa quarta característica da fé verdadeira. Ela nos dá a certeza da esperança de Cristo, em Cristo Jesus. Nós podemos, meus irmãos, maravilhosamente, assim como aqueles irmãos lá, a qual a carta de Hebreus foi destinada, que mesmo sendo perseguidos, presos, mesmo sendo encarcerados, seus bens tomados, aqueles irmãos foram animados pelo autor aos Hebreus a descansarem na esperança e na convicção de que o Senhor tem o poder de todas as coisas e que Ele cumpre as suas promessas. Nós podemos descansar, meus irmãos, na certeza de que um dia nós abriremos os nossos olhos e veremos a glória do Deus Altíssimo. Essa fé nos dá essa certeza. Por isso que muitas vezes as pessoas que não a têm, não entendem porque o cristão diz com toda convicção de que ele tem certeza da sua salvação.
Porque ele sabe que não depende dele, ele sabe que ele foi alvo da misericórdia e da graça de Deus. E isso enche o nosso coração de alegria. Veja o que diz em Hebreus 11, 5, versículo 5. Pela fé, Enoque, e aí ele começa agora a mostrar os exemplos dos homens de fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. A transladação de Enoque, ela prefigurou o livramento da morte eterna. E para que Deus fez registrar isso na Bíblia? Meus irmãos, para que aqueles irmãos, ao lessem isso aqui, pudessem descansar na certeza de que eles não passariam pela morte eterna. Enoque prefigura o cuidado de Deus em livrar o homem da morte eterna, não da morte natural, essa que todos nós passaremos, a não ser aqueles que estarão vivos quando Cristo voltar. Deus, ele age e nos faz descansar com esses registros da sua providência na nossa vida. Não há maior alegria e motivo de júbilo do que a certeza de que temos que nós não passaremos pela morte eterna. Nós não seremos afastados do nosso Senhor. Para todo sempre seremos unidos com Cristo, morando na Jerusalém celestial, onde não haverá mais, meus irmãos, pandemia, epidemia, roubos, assaltos, opressão de governantes, mentiras, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais a maldade. O autor aos Hebreus fez questão de registrar isso, porque ele falava a pessoas que passavam por tremenda aflição. Ele fez questão de motivá-los e de mostrar-lhes que Deus já cuidou do nosso caso. Mateus 28, 20 ainda nos dá uma certeza ainda mais presente dessa graça do Senhor. Ele nos diz em Mateus 28, 20, a parte B do texto, Jesus falando aos discípulos, antes de ser assunto aos céus, ele diz: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Meus irmãos, enquanto o dia do Senhor Jesus não acontece, dia em que Ele virá em glória e poder, acompanhado dos santos que dormem, como relata o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, quando Ele vier nesse dia, um dia tremendo de vitória do Senhor, Ele resgatará a sua igreja para todo sempre. Mas antes disso, nesse tempo que nós estamos, nós já gozamos da presença diária do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Ele mesmo, Ele é o nosso consolo. A certeza de que jamais estaremos sós. Imagine, meu irmão, o Deus de toda a glória, aquele que tem o nome sobre todo nome, aquele que por meio dele, como o próprio autor dos Hebreus diz, todas as coisas foram criadas, o universo se fez. Ele anda com aqueles que o temem, aqueles que direcionam, que têm sua fé direcionada, a fé que foi dada por Deus, direcionada ao Deus da Bíblia. Pois bem, meus irmãos, a fé verdadeira, ela é centralizada no Deus da palavra, ela transforma a vida dos que são alcançados pelo Espírito Santo de Deus, ela salva o homem da morte eterna e ela nos dá o descanso de sabermos que o Senhor está conosco. Finalizando, meus irmãos, e aplicando esse ensinamento às nossas vidas, nós temos que entender que a nossa fé, confiança, consolo, certeza de salvação, ela deve vir da nossa certeza de Cristo Jesus, que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Somente Ele é o nosso intermediador. Pelo seu sacrifício, Deus nos imputa justiça. Então, meus irmãos, vamos negar veementemente, assim como Paulo fala lá em Romanos,
capítulo 12, quando ele diz que nós devemos transformar esse século pela renovação da nossa mente. Vamos negar toda e qualquer doutrina ou filosofia que esteja dissociada do pressuposto da revelação especial de Deus. Toda verdade deve ser confrontada com as Escrituras sagradas. Se ela se opõe às Escrituras, que ela seja deixada de lado. Não devemos dar espaço a filosofias e doutrinas que são claramente procedentes de Satanás. Toda e qualquer filosofia e doutrina que se opõe à palavra de Deus, ela é satânica, ela é arma do inimigo. Finalizando aqui, meus irmãos, eu trago um texto breve do reformador João Calvino, aquele que é tido como o reformador que mais discorreu sobre a doutrina reformada. O reformador João Calvino, nas suas Institutas da religião cristã, um grande compêndio doutrinário, ele falando a respeito do conhecer o homem, depende de conhecer a Deus, ele fala assim, na página 56. Mas se, uma vez que seja, pensarmos no Senhor e virmos a sua perfeição e a sua justiça, da sua sabedoria e do seu poder, a cujo modelo devemos ajustar-nos, o que antes nos agradava parecendo justiça, logo veremos que não passa de uma grande iniquidade. O que nos impressionava maravilhosamente sob o título de sabedoria se revela como loucura extrema. E o que tinha a aparência de capacidade ou poder se mostrará miseravelmente fraqueza. Assim, o que em nós tem a aparência de absoluta perfeição, nem de longe se assemelha à pureza de Deus. Que nesses tempos, meus irmãos, de relativismo, de divinização do homem, de confiança exacerbada no cientificismo, não na ciência, de confiança exacerbada em líderes, seja ele quem for, que nós possamos refletir que todo e qualquer conhecimento deve proceder da palavra do Senhor, deve ser confrontado pela palavra do Senhor. E assim como nos ensina o autor aos Hebreus, que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vida esteja firmada no Deus de toda a glória, naquele que infundiu a fé em nossos corações, nos justificou pelo sangue de Cristo, nos deu nova vida, nos livrou da condenação eterna e nos fez seus filhos, herdeiros do seu reino com Cristo Jesus para todo sempre. Minha oração é que essa palavra faça morada em nossos corações, que o Espírito Santo ele realmente torne essa palavra eficaz, nos dando segurança, alegria, gozo, grande júbilo, porque sabemos que Deus está conosco, Ele é o nosso Senhor e jamais nos abandonará e está conosco até a consumação do século. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que logo mais possamos estar juntos novamente, nos alegrando com a presença um dos outros, consolando uns aos outros. Todo poder, toda honra e toda glória sejam dados ao nosso Senhor. Amém.